Boa noite. Me chamo Carlos Almeida Tozeto, e o que estará sendo contado através desse canal aconteceu comigo e minha família no ano de 2007. Já fazia próximo a 5 meses que eu e minha esposa e o nosso filho de 12 anos nos programávamos para visitar meu pai e minha mãe, que moram no estado do Mato Grosso, mais exatamente na cidade de Rondonópolis. Eu, minha esposa e meu filho moramos em Campo Grande. Depois de muitas conversas, eu e minha esposa decidimos viajar à tarde. Imaginávamos que seria mais tranquilo, devido ao tráfego de veículos que poderia existir na BR-116. Depois de tudo arrumado em nosso carro, era próximo às 19 horas, quando saímos da cidade que residimos atualmente e começamos a fazer o início da estrada, que nos levaria até a cidade que meus pais residem. Eu acreditava que seria uma viagem que levaria de 6 a 7 horas, mas infelizmente eu nem imaginava que passaríamos por um grande sufoco. Depois de algumas horas dirigindo, meu carro começou a apresentar uma pequena falha no painel de direção. Para mim parecia ser falta de óleo no motor. Eu sabia que só poderia ser uma pequena falha na elétrica do carro, pois alguns dias antes o carro passou por uma pequena revisão. Então acabei deixando de lado e continuei o caminho. E foi quando passamos exatamente 7 quilômetros, o posto fiscal de Rio Corrente, que meu carro começou a perder a velocidade e não demorou muito para parar. Ficamos parados em meio ao nada, em uma parte da rodovia que cortava uma densa área verde de mata. Como era próximo às 4 da manhã, dificilmente seríamos socorridos naquele lugar. Também não faltava muito para chegarmos ao nosso destino. Então resolvimos ficar no carro até o dia chegar e conseguirmos socorro. Foi então que não demorou muito para que meu filho me perguntasse que tipo de animal existia naquela região. Eu respondi que não sabia, e quando eu perguntei o porquê da pergunta, ele falou que viu algo andando na mata e que estava ao nosso redor. Falou que apesar de estar muito escuro, o que ele viu andando por entre a mata estava nos observando, e era um animal grande, coberto por muitos pelos, e que também teve a impressão que o que viu andava em pé. Então ficamos olhando na direção em que ele viu a suposta criatura, e não demorou muito para que minha esposa murmurasse baixinho meu nome e falasse que algo estava nos observando por entre a mata, e que a impressão que ela tinha é que coisa boa não era. Passado alguns minutos, nosso carro levou uma forte pancada na traseira. Eu, acreditando que algum outro carro poderia ter batido em nós, olhei rapidamente pelo retrovisor, e o susto que levei com o que vi foi muito grande. O que estava atrás do nosso carro era um enorme cão negro de pelagem escura. Seus olhos eram amarelados e seu rosto era extremamente deformado. No mesmo momento que parecia um humano, se mesclava a cara de um grande cão. Também era fácil perceber que aquilo se babava muito e também deixava seus enormes dentes à mostra, dentes que se projetavam para fora de sua boca. Minha esposa me perguntava o que havia acontecido, e meu filho ao mesmo tempo que eu olhava para trás do carro, tentando identificar o que havia se chocado contra o nosso carro. O que estivesse feito tudo aquilo, naquele momento tinha retornado para a mata. Então pedi para que todos ficassem em silêncio e não acendessem nenhuma luz interna dentro do carro, para não chamar a atenção do que vi. Foi então que, passado alguns minutos, passamos a ouvir o que parecia ser grunhidos ao nosso redor. Eu pedia para que minha família permanecesse calma, mas foi no exato momento que meu filho gritou para mim que algo estava à frente de nosso carro, e no momento em que olhamos, todos nós vimos aquele ser do inferno começar a correr em direção ao nosso carro e pular sobre o capô. Minha esposa acabou entrando em pânico naquele momento, e por instinto, acreditando que nossas vidas poderiam estar em perigo, a primeira coisa que ela fez
foi levar a mão até a porta do carro para sair e correr até algum ponto que nos oferecesse segurança. Eu a segurei e não deixei isso acontecer, pois se ela saísse para fora, era certo que aquilo a mataria. Meu filho, que estava sentado no banco traseiro, gritava e também falava: "Pai, essa coisa é um lobisomem e vai nos matar." Aquela fera passou do capô para o teto e não demorou muito para o vidro traseiro do carro se quebrar. Foi então, no mesmo momento em que aquela fera tentou alcançar o meu filho do banco traseiro do carro, que eu consegui dar a partida, e com isso tratei de sair muito rápido daquele lugar. Aquela coisa por boa parte do caminho nos perseguiu, e não conseguindo nos alcançar, acabou adentrando a mata. Nosso carro aguentou andar por mais alguns quilômetros, então novamente parou. Estávamos muito assustados e temíamos que aquele ser infernal acabasse retornando para tentar nos matar. Foi então que não demorou muito para a noite começar a se dissipar e dar lugar ao dia. Depois de tudo isso que nos aconteceu, eu liguei para meu pai e pedi ajuda a ele. Depois de aproximadamente 1 hora, meu pai chegou até onde estávamos e também já tinha acionado um caminhão plataforma de sua cidade para poder fazer o transporte de nosso carro. Então, depois de tudo já ter sido passado para o carro de meu pai e nosso carro já estar sobre a plataforma, foi no momento em que olhei para trás que acabei vendo um homem muito velho vindo em nossa direção. No exato momento em que passou por nós, ele nos cumprimentou e falou que deveríamos tomar mais cuidado com as estradas à noite. Coisas estranhas acontecem nessa região. Então, depois disso, aquele homem abaixou a sua cabeça e garrou seu rumo. Então, no momento em que o meu pai dirigia e ia em direção à sua casa, antes mesmo de começar a contar para meu pai tudo o que havia nos acontecido, ele me falou algo que nos deixou pensativos. Ele falou que o homem que passou de carroça por nós é conhecido na cidade por Antônio, e que muitos que o conhecem falam que esse senhor, em noites de lua cheia, tem o costume de sair a andar pelas matas, e que muitos já tiveram o desprazer de verem ele virar bicho. Naquele momento tudo confirmou para nós. Então contei para meu pai que o que nos atacou foi um lobisomem e que por muito pouco não nos matou. Cordiais uivos a todos. Boa noite.